Isso. Tá gravando? Confirma para mim, gente. Ótimo, ótimo. Fechar aqui esse WhatsApp. Isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá, então, para mais uma aula de biologia. Tô tentando aqui, gente. Foi. Para mais uma aula de biologia. E a gente vai finalizar agora os ciclos biogeoquímicos, tá? E espero que vocês estejam gostando. Ecologia cai bem no Enem, então não saiam com dúvidas, tá? Finalizando aqui hoje. Podem mandar dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida também de algum exercício, eu vou, assim que a gente finalizar hoje, eu vou enviar os slides para vocês, aí vocês me mandem mensagem, tá? Então, bora. A gente até falou um pouquinho, né, dessa parte na última aula, só dando uma repassada do ciclo da água. O que são os ciclos biogeoquímicos, né? Que eles são, digamos assim, são ciclos, né? De fato, o nome já diz, que eles buscam pegar elementos do meio ambiente que são utilizados pelos organismos, pelos seres vivos, e esses elementos são devolvidos. Então, o ciclo seria esses elementos químicos, eles vão andar mesmo entre o ambiente, vão circular entre o ambiente, entre os organismos, seres vivos, plantas, animais, seres humanos, e volta para o ambiente. E aí, isso representa uma troca, né, de matéria orgânica, de matéria química, em si, no geral, entre os seres vivos e o ambiente, por isso chama um ciclo, certo? E aí a gente tem vários ciclos, né? O ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, tá? E esses são os, assim, que são bem cobrados. O do nitrogênio costuma ser mais cobrado desses aqui. Mas a gente tem que saber todos, né? E o da água, olha aqui, essa é uma imagem bem simplificada mesmo do ciclo da água, porque realmente é algo muito simples o ciclo da água. Quem nunca viu o ciclo da água, vocês lembram quando lá na escola vocês desenhavam o ciclo da água? Vocês lembram? Eu lembro, desenhava. E, pois é, todo mundo desenhou o ciclo da água. O que que acontece? A água, né, líquida na superfície terrestre, ela vai evaporar com o sol, com o calor, vai para a atmosfera e fica lá. Lá ela vai se resfriar, condensar, formando as nuvens. E vai ficar lá. E depois ela vai se precipitar e formar a chuva, retornando à Terra na forma líquida e vai tudo de novo, lembra? É um ciclo. E aqui, né, eu só coloquei um pouquinho da importância, né, disso. As plantas, né, liberam a água que absorvem através da evapotranspiração, e elas liberam essa água pelos estômatos. São aberturas que a planta tem para liberação de água. Significa que ela está transpirando. E também isso ajuda no controle da temperatura da planta, assim como nós. A nossa transpiração serve para controle de temperatura corporal. E também a água, além dessa forma, é liberada, né? Por excreção, fezes, nas fezes também tem água, apesar de ser pouco, mas tem um pouquinho de água.
um desenho aqui para você, só acompanhando. Sim, sim, Valdir. É porque lá tem um grande número, né, de plantas também. Lá tem muita água também, então evapora muita água. E aí vem com as correntes, né? Tá vendo? É como se fosse isso aqui, as nuvens vão trazendo, né? A água que tá lá condensada, entendeu? E aí vem para cá. Hum, isso, pois é, então. Aqui, peraí. Nossa, não tá mudando. Aí. E aí, vamos lá, olha, tem as nuvens, né? A chuva, né, vai compor ali, aumentando o nível da água do mar, dos rios e tudo mais, mas quando tá muito calor, vai evaporar também, vai ser levado pelo vento, vai formar nuvens. Tem aqui, ó, evapotranspiração e respiração aqui dos seres vivos, das plantas e dos animais. E vai chover quando precipita lá nas nuvens e cai sob a forma de água de novo. Então, olha, a água vai de líquido para vapor, depois volta para líquido. E tem também as reservas de água no subsolo, que a gente não pode esquecer. Ó, não, também tem que lembrar que a água ela vai resfriar lá, tanto que se ela resfriar muito, vai ter, né, vai congelar, vai descer em forma de neve, né, porque vai congelando, à medida que ela vai descendo, vai congelando e se o tempo estiver muito frio, ela vira neve, chega em nós em forma de neve, né, de congelada. Mas, no geral, aqui no Brasil não tem muita neve, né? Então, é isso. A água vai, né, evaporar lá na atmosfera, né? Ela vai condensar e formar nuvem, fica lá. Depois precipita e desce na forma líquida. Mas não é muito comum, né, aqui no Brasil, essa neve, né? Não é muito comum, não, Valde. Mas é aqui no caso, né? Quando tá lá em forma de nuvem, né? Tá lá condensada lá a água. Depois ela vai. Aqui, ó, peraí. Sim, cai, mas é porque quando tá o vento muito frio, quando a atmosfera tá muito fria, entendeu? Nas partes mais baixas tá mais frio, e aí acaba que resfria muito essa água, e aí ela vai chegar aqui congelada, mas não é algo comum de acontecer aqui no Brasil, entendeu? Aqui, assim, nas nossas áreas do Brasil, tem algumas áreas no Brasil que tem neve, né? Mas na área sudeste, que a gente conhece, assim, não. Aqui, porque olha, nessa situação, a água está lá em forma de nuvem condensada. Quando ela precipita, lá, olha, da chuva lá, precipitação em forma de chuva, ela vai cair. Só que se o ar estiver muito frio, por exemplo, se tiver muito, a temperatura estiver fria, quando ela começa a cair, a água se torna o gelo, entendeu? Ela congela. É isso que acontece. Ok. Ciclo do carbono. O ciclo do carbono, aqui, o que que acontece? Ó, respiração dos seres vivos, quando há morte dos seres vivos, tem a emissão de carbono por queima, tem a fotossíntese, isso tudo é fonte de carbono, porque, olha, para que o carbono das moléculas de CO2 fique disponível para os produtores, depois consumidores e decompositores, ele deve ser fixado em moléculas orgânicas
através de processos autotróficos, como fotossíntese e quimiossíntese. Por meio da respiração e fermentação, o CO2 retorna para o ambiente, porque a gente absorve o oxigênio e elimina o CO2, certo? O CO2 também é liberado para a atmosfera na queima de combustível fóssil, como carvão mineral, gasolina, óleo diesel. Vale lembrar que é um dos principais mecanismos causadores do aquecimento global. Além disso, a queima de florestas é outro meio de liberação de carbono para a atmosfera. Aí tá aqui, né, um ciclo bem resumido, mas é mais ou menos isso. A respiração libera CO2, se morre, né, a gente morre e a gente é enterrado, a liberação de CO2, combustível, queima do combustível, né, gasolina, normal. E, pois é, Valdir, você pegou num ponto que eu sabia que vocês iam pegar. A próxima aula de biomas eu vou falar da floresta amazônica e a gente vai tocar nesse assunto. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Por exemplo, porque o mesmo tanto que ela, né, ela produz, ela gasta. Olha aquele tanto de planta. A fotossíntese vai fazer fotossíntese, né? Mas ela também precisa respirar. Então, ela vai consumir também o oxigênio, certo? Então, a gente não pode falar que ela só produz, porque lá tem muitos seres vivos, tem plantas, muitos animais, e tem gente também lá no Amazonas, na Amazônia. Então, ao mesmo tempo que há essa produção grande de oxigênio, também há um gasto, um consumo muito grande, né? Então, não dá para a gente. São especulações, né? Eu não sei quem falou isso, que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas eu sempre escutei isso, que a gente tem que pensar que quem produz também consome, né? Ó, o ciclo do oxigênio, ó. Esse ciclo aqui, ele tá um pouquinho complexo, mas eu vou explicar. Tá só eu e Valdir hoje na aula, né, Valdir? Todo mundo feriador. Olha lá. O que acontece, ó? Pois o ciclo do carbono e do oxigênio estão relacionados, tendo em vista que ambos fazem parte dos processos de fotossíntese e respiração, certo? A fotossíntese ela libera o oxigênio para a atmosfera, enquanto a respiração consome. Isso está certinho na sua cabeça, Valdir? Que na fotossíntese é a liberação de oxigênio e que na respiração você consome ele e libera o CO2. Então, praticamente todo o oxigênio livre na atmosfera e na hidrosfera tem origem biológica no processo de fotossíntese. Ao chegar na estratosfera, o oxigênio é transformado em ozônio por ação dos raios UV, ultravioletas, formando um importante filtro contra a entrada em excesso dessa radiação no planeta. A exposição em excesso a esse tipo de reação pode causar câncer de pele e alterações genéticas por induzir mutações. Ok. Emanuele, boa noite. E aí, o que acontece? Olha aqui no ciclo do oxigênio. Aqui, resumido assim, digamos que esteja, eu vou resumir para vocês assim, olha. O oxigênio, né, no ar, ele é usado na queima de combustível fóssil, porque a gente, para fazer fogo, precisa do oxigênio. E com a queima, vai gastar, vai consumir esse oxigênio e vai liberar o quê? O CO2. Mas o oxigênio também é usado na oxidação de minerais. Olha lá, um exemplo de uma reação, né? E o oxigênio também é utilizado na respiração aeróbica por animais, plantas, pela gente, e vai ser liberado CO2.
O oxigênio, apesar de ser produzido pela fotossíntese, olha, tanto das plantas quanto dos fitoplânctons, né? Ele vai ser utilizado também pelos seres vivos, que também são as plantas e também são os animais. E aqui tem o oxigênio combinado nos sedimentos, na terra mesmo. Aqui em cima, olha, o que que acontece? Olha, o ozônio, né? Mais a radiação ultravioleta, aí vai ser o oxigênio mais O2, vai formar o ozônio, olha, aqui, ó. E aí a gente tem que a radiação é absorvida pela camada de ozônio. Aqui, isso aqui como se fosse a camada de ozônio. É simples, pensando no consumo e gasto de oxigênio. Agora o ciclo do nitrogênio, ó. Esse é o que mais cai. Ó, por que que ele mais cai, ó? Apesar do nitrogênio apresentar uma proporção aproximada de 79% na atmosfera, sua forma gasosa não é utilizada de forma direta pela maioria dos seres vivos. Graças a isso, para que o nitrogênio seja aproveitado, os seres vivos dependem de sua fixação por biofixadores. A biofixação é realizada principalmente por bactérias e cianobactérias, que podem viver livres ou associadas a raízes de plantas, formando nódulos chamados de bacteriorrízes. Esses organismos transformam N2 atmosférico em amônia, NH3. A amônia, produzida pelas bacteriorrízes, é transferida para a planta, que agora pode utilizá-la para sintetizar aminoácidos nucleotídeos. Já a amônia, produzida pelos biofixadores de vida livre, será transformada em nitrito e depois em nitrato pelas bactérias nitrificantes, nitrosomonas e nitrobacter. E o nitrato liberado pode ser utilizado pelas plantas, só assim que dá para ser utilizado pelas plantas, certo? Então, a gente tem que atentar a isso. Os animais obterão nitrogênio através da alimentação, comendo as plantas. O nitrogênio retornará ao ambiente pela excreção e pela decomposição de organismos mortos. As excretas nitrogenadas serão transformadas em amônia por organismos decompositores. A amônia será transformada em nitrito e em nitrato pelas bactérias nitrificantes ou em nitrogênio pelas bactérias desnitrificantes. Então, a gente tem a bactéria que transforma o nitrito em nitrato e tem as bactérias que transformam o nitrogênio. Ah lá, olha, vai o nitrato em nitrogênio. Assim, o nitrogênio retorna à atmosfera na forma gasosa, permitindo a continuidade do ciclo. Olha aqui. Como que é isso, gente? O seguinte, o nitrogênio está na atmosfera na forma de N2. As bactérias fixadoras de N2 nos nódulos de raiz leguminosas vão fixar o nitrogênio nas plantas. Olha lá, as bactérias fixadoras de N2 no solo. Tem a amonificação, olha lá, a amônia NH4. As bactérias nitrificantes vão pegar os nitritos, olha lá, olha, e transformar em nitratos. Os decompositores também, olha, vão decompor as plantas e vai transformar em amônia, a decomposição. E aqui, nos nitritos, olha, em nitratos, vai assimilar, as plantas vão assimilar esses nitratos. E as bactérias desnitrificantes vão pegar esse nitrato e jogar para a atmosfera. Opa! Parece complexo, mas não é, porque a gente tem que pensar como um todo. O nitrogênio está na atmosfera, a bactéria vai lá e vai fixar ele na planta. E aí vai ter transformação pelas bactérias da amônia, nitrificação, nitrito e nitrato, vai ser assimilado pelas plantas, as plantas vão ser comidas pelos animais. Tem as bactérias desnitrificantes que vai pegar esse nitrato, transformar em nitrogênio de novo.
Olha lá, vamos fazer uma questão. Ó, existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doença no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam o crescimento. Esses são hormônios vegetais, tá? Depois, se vocês tiverem tempo, dá uma olhada, é um pouco mais específico, costuma cair mais em vestibular. No Enem nem tanto, mas aqui, como ele citou, então é algo que ele já espera que vocês saibam, apesar dele falar que é uma substância que estimula o crescimento, certo? Então, se vocês tiverem um tempo, procura os hormônios vegetais, dá uma olhada, são vários, além das auxinas. Ah lá, ó. Então, o mecanismo de controle de murcha de esclerócio e promoção de crescimento em tomateiro mediados por rizobactérias. Isso aqui é um texto, né, desse mecanismo aqui. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? A gente já viu competição, né, lá atrás, se vocês quiserem eu volto, mas vocês conseguem responder essa questão para mim? Vê aí. E aí? Emanuele chutaria a letra C. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Hum, qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Valdir vai chutar? Ou sabe responder? O que o Enem quer aqui? Ele quer saber o que é sobre a relação de competição. Ah, tá, pode continuar lendo. Vamos tentar ir mais rápido nas questões para a gente terminar todas. Para gente, semana que vem a gente já entrar em biomas. Antes, vai ter uma revisão. Não sei se vocês lembram do calendário do pré-ENEM. Acho que a gente tem mais 3 aulas ou 4 e aí já inicia as revisões. E aí eu quero finalizar com vocês biomas e imunologia, falar sobre soro, vacina, porque, né, depois da quarentena, da pandemia, isso é bem importante, principalmente agora, né, porque essa questão de gente que quer vacinar, que não quer vacinar, pode ser que caia no Enem, com certeza. Ó, vamos lá. Ô, Valdir, vou te esperar não, tá? Ó, letra C. Aí, Emanuele, ó. Por que que a letra C, ó? Na competição ocorre uma relação onde dois organismos competem por um recurso. E ambos envolvidos são prejudicados. Vocês lembram que eu falei isso? Ah, tá, Valdir, entendi. Então, olha só. Depois você pode ler quando eu mandar os slides com mais calma, aí você vai entender. Mas é bem simples, porque na competição, que nem eu já tinha falado para vocês, as duas pessoas que estão competindo acabam sendo prejudicadas, porque, de certa forma, né, há um embate entre os organismos. E, ó, as bactérias consomem o ferro disponível, assim como os fungos. Neste caso, os dois competem por um recurso limitado. Então, né, acaba que prejudica. Opa! Porque que, olha, essas bactérias, elas inibem o crescimento do fungo, porque elas consomem o ferro disponível, mas elas fazem a fixação de nitrogênio, então elas são boas para as plantas, certo? E o fungo causa doença, então não é tão bom. Então, isso indica uma competição, porque as bactérias vai consumir esse ferro que o fungo ia usar, então vai prejudicar.
certo? E o fungo acaba prejudicando também as bactérias, porque ele adoece o tomate, tomateiro. Olha essa aqui, olha, nem 2011. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana, olha só, e atrai os machos de outro tipo. O Photinus, gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho, gente, até o nome é igual. Que coisa! Do gênero Photinus é um exemplo de... Gente, se vocês errar essa, vocês vão me deixar triste. Acerta essa, ó. O que é que acontece aqui? Comensalismo, inquilinismo, cooperação, predatismo, mutualismo. Vamos que essa é fácil. De graça. Do Enem, ó, viu? Ai, Valdir, olha só, o que está acontecendo? Presta atenção, olha o que está acontecendo. Ah, não é possível, Valdir, você não assistiu a minha aula. Pode olhar os slides depois, tá? Ó, aqui, ó, letra D. A fêmea vai comer, o macho vai comer. E aí, o que é isso? É desarmônico, ela olha. O macho vai morrer. Predador a fêmea. Nesse caso, não foi o macho o predador, foi a fêmea. Então, vai comer. Não, não seria comensalismo, porque no comensalismo não há prejuízo. Pois é. Aqui, ó, vamos lá no comensalismo rapidinho. Vou fechar aqui, vai ser melhor. Gente, o meu... Vocês estão vendo que o meu negócio tá bem estranho, né? Não sei... Ah, consegui resolver. Ó, vamos procurar aqui comensalismo rapidinho. Ó, tipos de relação ecológica, ó. Aqui, ó, comensalismo, relação interespecíficas, né? Interespecíficas. E um organismo é beneficiado, porém o outro não sofre prejuízo. Olha, você vê, a fêmea, ela está sendo beneficiada porque ela está comendo o macho, mas o macho não está sofrendo prejuízo, ele está sendo comido, ele vai morrer, tá vendo? Então, no caso do comensalismo, a gente tem que lembrar assim, um é beneficiado, o outro não é prejudicado, nem beneficiado, é indiferente. Pois é, um é beneficiado, o outro é indiferente, não é ruim nem bom, entendeu? Não é preto nem é branco, não é doce nem salgado, entendeu? Não faz diferença para ele, certo? Aqui. Ó, certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água. Algas e água é ótimo, né? Eu confundo tudo, mas vocês entenderam. Espécies de algas absorvem compostos inorgânicos da água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados na água. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um equilíbrio ecológico. Gente, ó, a associação entre animais e algas. Aí, ok, o que o Enem quer saber? A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? O que eles falaram que as algas vão fazer? Elas vão limpar o ambiente aquático. E isso vai beneficiar ou não os animais daquele ambiente?
Quero que vocês respondam baseado nessa pergunta. Ah lá. Por que que vai ser equilibrado? Letra A, B, C, D ou E? Não é difícil essa questão, gente, ó. Quando eu puder dar a resposta, sinalizem. Ó, vou dar a resposta, gente. Hoje vocês estão desanimados, né? Letra D. As excretas nitrogenadas podem ser absorvidas pelas algas e então utilizadas para transformar compostos usados no processo de fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera. Você ficou na dúvida? Olha só, vamos voltar aqui, ó. As opções realmente são bem parecidas, mas a B e a E, porque as outras dá para a gente eliminar com facilidade, né, Valdir? A A, B e a C a gente já entende que dá para eliminar. Aí sobrou a D e a E. Você ficou em dúvida entre a D e a C, Manoel? Ó, na C fala assim, olha, as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam o gás carbônico na fotossíntese usados na respiração aeróbica. Na fotossíntese é eliminado o gás carbônico? Entendeu? Eu acho que é isso que... Então, exatamente, eu acho que é isso que pegou nessa alternativa aqui, né? Ah, eu queria que vocês conseguissem ver minha tela. Para eu pegar aqui rapidinho a reação da fotossíntese. Eu não sei por que vocês não conseguem. Vocês conseguem ver meu, pelo menos meu Word? Vocês conseguem ver quando eu abro assim? Você me responda, por favor. Não, nada, nada. Que coisa. Poxa vida. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó, peraí, reação. Eu gosto de ver desenho, sabe? Eu acho que desenho ajuda a gente demais. E aí eu vou pegar a reação aqui rapidinho e colar ali para vocês. Eu sempre aprendi com desenho, sabe? Eita, aqui. Já tá indo, gente. Foi. Aqui. Vou colocar aqui para vocês. Ó, vou abrir um novo slide aqui. Aí, deu para ver? O que acontece, ó? Opa! Isso. Então, olha, na fotossíntese, olha só. Vai pegar o CO2, o gás carbônico, 6 moléculas, mais água, e vai transformar em, o que vocês acham que é esse aqui, ó? Glicose, açúcar e oxigênio. A açúcar vai ser usada como energia, o oxigênio vai ser também utilizado pelas plantas, vai ser liberado pelo ambiente. Aqui, olha. E aí precisa dar luz para que a fotossíntese ocorra, certo? Então, essa é a equação da fotossíntese. Então, sempre quando a gente pensar em fotossíntese, a gente não pode confundir, gente, muito sério. A equação da fotossíntese tem que estar na cabeça de vocês, não pode errar de jeito nenhum. Tá vendo? É uma coisa que pega. O Enem quis ver se vocês lembram da reação da fotossíntese, porque a questão não é difícil, tá? Então, vamos lá. Pois é, Manoel, não deixa isso passar, não, tá?
Ó, no Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica no represamento de rios. A formação de um reservatório, para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas no como o mapará e a corvina. As três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Olha que problemão. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo... Vamos nessa aí, gente. Vamos nós nessa daí. Bem tranquila. A gente tem que pensar nessa questão que sempre quando é introduzida espécies distintas, só que com nicho ecológico semelhante no ambiente, vai ter competição, né? Vai ter bastante problema. Aumenta a competição interespecífica. Os dois agora estão juntos. Gente, vocês lembram a diferença de intraespecífica para interespecífica? Intra é o quê? Intra, tá dentro. Dentro do quê? Da mesma espécie. E intraespecíficas, espécies diferentes. Isso aí, gente. Isso aí. Ah, então vocês aprenderam. Ó, esse o Valdir lembra, não esquece não. Ó, quando os nichos ecológicos são semelhantes e os seres estão no mesmo habitat, essa sobreposição de nichos gera competição, por se tratarem de espécies diferentes. É uma competição interespecífica. Espécies que levam desvantagens na competição podem ser eliminadas através da exclusão competitiva de Gauss. O princípio de Gauss, gente, só para falar o que é essa exclusão competitiva de Gauss. Gente, mas está com sono demais. Desculpa. O princípio de exclusão competitiva é a teoria que fala que os nichos ecológicos são exclusivos para cada espécie. Então, para que outras espécies coexistam nesse ambiente, no mesmo habitat, né? Não vamos esquecer do conceito de habitat, é necessário que seus nichos tenham características diferentes e suficientes, porque senão vai ter esse tipo de competição porque se eles comerem o mesmo alimento, vai ser mais difícil para eles se alimentarem. Então, o mais apto, mais rápido, mais forte, vai alimentar mais e o outro vai alimentar menos e vai acabar morrendo. Se duas ou mais espécies exploram exatamente o mesmo nicho, a competição estabelecida é tão brusca que a convivência se torna impossível. Gente, é que nem o ser humano. Pensa na gente. Você está convivendo em um lugar. Você tem que ficar competindo com outra pessoa o tempo todo. No dia que você estiver cansado, a pessoa vai ganhar de você. E nessa, você pode perder o trabalho, né? Perder alguma coisa que talvez você precisasse. Isso vai te prejudicar. Então, fica impossível conviver. Ó, assim, a competição entre as espécies no mesmo nicho pode dar origem a três situações diferentes. Importantíssimo esse slide para a gente entender o que vai acontecer quando é esse tipo de competição. Escassez de recurso vai levar a espécie à extinção. Daí vem essa expressão exclusão competitiva. É o princípio da exclusão competitiva. A competição vai acabar excluindo uma espécie, vai acabar extinguindo. Uma das espécies é expulsa daquele habitat e migra para outro território em busca de recursos que querem sua sobrevivência. É uma coisa esperta a se fazer, né? O que você faz quando você está num trabalho, num local de trabalho, muita competição, que está te prejudicando, que você não está conseguindo acompanhar, você vai para outro trabalho. Não é o que a gente tende a fazer. Ou você fica ali e tenta acompanhar e melhorar. Mas, quando você vê que não dá, você vai para outro trabalho. Uma ou todas as espécies modificam seu nicho ecológico, de maneira que deixem de competir por recursos limitados. Uma ou todas as espécies modificam. Vocês entenderam como que funciona? É a forma que dá para sobreviver. Os animais, não, eles são espertos, eles têm esse tipo de entendimento de que se ali não dá, eles vão migrar para outro local, eles vão morrer.
E o interesse deles é garantir a sobrevivência da espécie, é garantir que haja reprodução e descendentes daquela espécie. Olha lá, outra questão. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nesta técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de... Lê com calma aí, gente, deixa eu beber água. Vocês conseguiram pensar nessa questão? Vocês entenderam o que perguntou? Tá, Valdir, continua lendo aí, eu tô de olho na hora, porque não sei se vai ter aula depois da gente aqui. Porque, inclusive, não vai ter, tá, gente? Olha só, o que acontece? O horário de história de vocês é às 8. E aí, teve um colega nosso que dá aula para vocês, não sei dizer qual matéria. Ele ia dar aula às 7, mas não ia poder dar. Então, eu falei, então eu pego o seu horário. Porque já que teria esse livre, para começar mais cedo e talvez acabar mais cedo, eu peguei o horário das 7. Se tiver alguém depois, aí pega o horário das 8, mas até então ninguém falou nada. Eu vou procurar saber e falo para vocês no grupo, mas eu não sei, eu acho que só tem essa aula hoje. Porque tem uma galera que tá voltando hoje para Vassouras, né? E aí, eu não sei se conseguiu voltar a tempo. Gente, um termo que tem aqui, talvez vocês não lembrem, é de biorremediação. Vocês lembram quando a gente falou disso? Se vocês não lembrarem, pode me falar. Pode responder a questão? Ah, tá, certo. A biorremediação é quando vai utilizar uma forma de... Como que eu falo, gente? De diminuir a toxicidade desses pesticidas, desses agrotóxicos, pesticidas no geral. No caso, seria mais ou menos assim, olha, vai degradar, a palavra é essa, degradar, retirar esses contaminantes do ambiente. Então, o que essa biorremediação vai fazer? Tirar os pesticidas do ambiente através de micro-organismos. Ah lá, olha, a biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora. Porque a ideia é eliminar esses pesticidas do ambiente, entendeu? E aí, para eliminar, vai utilizar essas bactérias que vão, né, utilizar esses compostos, né, tóxicos aí, e eliminar eles do ambiente. Elas vão utilizar esses compostos. Olha aqui, ó, a resposta, ó. Letra E. Metabolizar o contaminante, tá vendo? Elas vão utilizar ele, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Gente, assim que eu souber se vai ter aula, eu aviso para vocês, tá? Depois de mim.
Para que essa biorremediação tenha efeito, sendo capaz de mitigar danos ecológicos e a saúde do homem, é necessário que os organismos empregados sejam capazes de metabolizar o agente contaminante, eliminando sua toxicidade ou, no mínimo, tornar o composto menos tóxico, transformando quimicamente, para ser possível, né, do ser vivo, do organismo conviver ali, tá? No ambiente dos seres vivos, esse, por exemplo, na planta, gente, que a gente come, esses pesticidas, os grandes produtores acabam, né, jogando na planta, vamos supor, uma plantação de uva. Tá lá tá tendo um fungo, um bicho lá na uva que tá matando a uva. Aí vai, o agricultor joga aquele pesticida, contamina o solo, contamina a uva, é uma loucura. A gente acaba comendo isso, né? Então, a ideia é utilizar micro-organismos que vão conseguir transformar esse agente tóxico em algo menos tóxico ou não tóxico, para a gente conseguir ingerir, para poder utilizar o solo de novo com outras plantas, entendeu? A água vai para a água também. Ó, estudos de fluxo. Deu para entender, gente? Eu estou tentando correr com vocês para fazer. Faltam 8 slides que faltam. Dá tempo. Dá tempo porque o outro professor espera um cadinho, né? Se tiver outra aula. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais, a gente vai falar dos mangues, tá? Na próxima aula, está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são, gente, olha o que está pedindo. O que contribui para manter a produtividade no ecossistema? Quem que aumenta a produtividade? Vamos lá, que essa é fácil, gente, olha lá. São os consumidores ou os produtores? O que contribui para isso? Pois é, Valdir. Então, qual que é a resposta? A gente tem aves, algas, peixes, insetos. Qual que é o único produtor? Pois é. Aqui, ó, letra B. A manutenção da produtividade e o maior nível energético encontra-se nos produtores da cadeia, devido à fotossíntese, sendo estes as algas, no caso citado. Simples, olha só, gente, tem questão simples. Só que a gente tem que saber com detalhe o que é, o que a questão está trabalhando. E a gente trabalhou isso, esses detalhes, essas coisas simples que acabam pegando. Olha só na questão, o único que é produtor, entendeu? Olha lá, ó. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização. Ó, a gente já trabalhou eutrofização aqui. Quem lembra que é eutrofização? Gente, não pode esquecer isso, não. A eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, promove a escassez de oxigênio. Gente, vem comigo. O que é eutrofização? Foca o que é. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é, responde para mim. Deixa eu ver aqui o pessoal, gente, sobre a aula de vocês. Vai respondendo aí, gente.
Enquanto eles não respondem, vamos prosseguindo, né, com a aula. E aí a gente termina os exercícios, né? Valdir, letra D, vamos ver. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Ele quer como que vai evitar diminuir a concentração do oxigênio no ambiente. O B, calma aí, não desiste assim. D ou D? Emanuele, quer chutar, quer acertar? Uma delas. Manuela já ajudou você a desempatar, letra D. Vamos ver? Letra B. Gente, olha só, o que que quer? Evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios. Por quê? Esses nutrientes aqui vão contribuir para a eutrofização. A eutrofização vai fazer essa diminuição do oxigênio. Olha aqui, ó. O processo de eutrofização do ambiente é decorrente do aporte de esgotos, causando a proliferação de bactérias decompositoras de matéria orgânica. Gente, o que acontece? Esses nutrientes são matéria orgânica, entendeu? A proliferação dessas bactérias impede a penetração de luz solar para a fotossíntese dos seres aeróbios e o alto consumo de oxigênio leva à morte de animais heterotróficos. Com isso, uma das medidas que pode ser adotada é a redução da concentração de matéria orgânica que é jogada nos rios, para evitar o aparecimento inicial de bactérias aeróbicas. Deixa eu só ver se a gente acha aqui a parte de eutrofização. Não sei se eu coloquei aqui, ou se foi, ou se eu fiz igual eu fiz com a fotossíntese aqui com vocês, sabe? Pesquisei e joguei. Acho que eu fiz isso mesmo, gente. A gente discutiu eutrofização assim. Eu vou colocar aqui para vocês. Deu para entender o que é eutrofização? Assim, para vocês responderem a questão, entenderem o que quis dizer. Deu? Posso passar para outra questão? Tranquilo mesmo, Manuel? No caso, gente, olha só, se a D fala que vai substituir os não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Elas vão utilizar os nutrientes e fazer a eutrofização do mesmo jeito. Certo, é isso que eu quero que vocês entendam. Tem coisa para a bactéria utilizar, ela vai usar. O que é essa coisa? Matéria orgânica, nutriente, tudo, poluição no geral, que vai ali e as bactérias vão proliferar e vai atrapalhar a entrada de luz na água. E aí não vai ter fotossíntese, né? Os peixes que tem lá vão morrer, vai diminuir de qualquer jeito, Valdir, exatamente, entende? Ó, esse aqui, ó. Certas espécies de... Ai, gente, dei a resposta. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como bio... Gente, eu já falei, essa questão já foi. Não foi? Ó, o nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global
desse elemento na fórmula de N2. É a atmosfera. Os principais responsáveis por incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores, que ocorrem na forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela... Como que o animal vai obter nitrogênio? Ele vai absorver direto do ar, da atmosfera, ele vai ingerir, vai incorporar, vai ter transferência ali, protocooperação, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Isso aí. Algumas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio em plantas. Outras, no entanto, oxidam o nitrogênio em nutritos e nitratos, que são utilizados por plantas, algas e bactérias. Entenderam como que cai o ciclo do nitrogênio? Quando o animal faz uso dessas plantas para alimentação, o nitrogênio é absorvido por ele. O mesmo ocorre quando o animal alimenta-se de um herbívoro. Certo? Acabou, gente. Valeu, feriadão. Valeu?